Hoje não está escrito uma continuação da nossa programação da semana passada, Deus no Laboratório. O nosso convidado, de novo, Dr. Montenegro, bem-vindo. Ninguém se admira quando um pastor diz que ele acredita na Bíblia. No ano passado, nós fizemos uma série de programas chamada Bíblia Ciência, onde nós tentamos mostrar que a ciência concorda com aquilo que a Bíblia diz. Mas ninguém fica admirado por eu dizer eu acredito na Bíblia. Mas quando um cientista fala isso, as pessoas começam a perguntar, mas por quê? Fique conosco para uma conversa muito interessante com o nosso amigo cientista, Dr. Montenegro. Nós voltaremos dentro de alguns instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagem de esperança ao redor do mundo. Dr. Montenegro, bem-vindo a mais um programa do Está Escrito. É um prazer estar aqui novamente. O Dr. Montenegro recebeu seu título de doutor no Instituto Alemão Max Planck, que é um instituto muito bem conceituado ao redor do mundo. A sua área de especialidade é biomimética. Explica um pouquinho sobre isso. A área de biomimética é a área em que nós tentamos imitar ou copiar processos da natureza, trazê-los para o laboratório e, obviamente, criarmos produtos a partir daí. Um exemplo claro disso, ou simples disso, seria o velcro. O velcro que todos nós usamos constantemente, aquilo ali foi inspirado naqueles que nós chamamos de carrapicho, aquelas pequenas sementes no mato, nas plantas ou na floresta, que grudam nas meias e nas nossas roupas. Aquele mesmo mecanismo foi copiado para se fazer o velcro. Um outro exemplo é uma tinta que é autolimpante. Então já existe essa tinta hoje em dia, uma tinta autolimpante, que foi feita a partir da flor de lótus. Então observou-se como é a estrutura química e a estrutura morfológica da flor do lótus, que mesmo no meio de todo lodo, de toda lama, ela permanece limpa. Então, baseado naquilo, criou-se uma tinta que é autolimpante. Esse seria o campo de estudo da biomimética. Hoje, o Dr. Montenegro, cientista em Toronto, trabalhando em Toronto na área de biotecnologia, e ele é cientista, cristão, conseguiu encaixar a ciência e a Bíblia e não cria nenhum conflito para você? Não, de maneira nenhuma. Eu já falei isso na semana passada e volto a repetir. Eu acredito que a ciência, ela é um dom de Deus, certo? Ela existe para nos ajudar a entender a nossa natureza, ela existe para nos ajudar a ter uma vida melhor aqui nesse planeta. E, na minha opinião, ela não vai contra a ideia de Deus, porque se Deus criou tudo da maneira que criou, com leis, regulamentos, nós podemos estudar a partir da ciência, ou com a ajuda da ciência, para entendermos. Eu acredito que a ciência nos leva a enxergar um pouco esse Deus que criou todas as coisas. Por exemplo, quando eu estava terminando o meu mestrado em Química Inorgânica, eu lembro que um dos professores chegou para mim e me falou, como é que você pode querer ser um cientista e ao mesmo tempo crer em Deus? Então, se você estiver no laboratório fazendo uma experiência, se não funcionar, o que é que você vai falar? Vai falar que, olha, porque Deus não quis. E eu respondi para ele, não, muito pelo contrário. Se alguma coisa não funciona no laboratório é porque eu não segui as regras e as leis que regem a natureza. Então, isso para mim é uma evidência de que Deus, Ele é o Criador e colocou ordem e regulamento e leis em tudo. Nós precisamos agora entender essas leis, entender essas descobertas. Deus não mostrou isso claramente escrito na Bíblia, não escreveu todas as equações que precisávamos na Bíblia, porque naquela época os homens não teriam a mínima condição de entender. Se você observar bem nos livros de Levíticos, por exemplo, quando Deus manda Moisés, ou fala para Moisés, não coma este tipo de alimento, ou limpe-se após tocar em alguma criatura morta,
Moisés não entendia o conceito de bactérias, de vírus Lógico. e de qualquer outra coisa desse tipo, mas Deus deu a ele uma lei simples para que ele entendesse. E com o desenvolvimento, a ciência existe hoje para nós entendermos isso, e não para afastarmos a ideia de Deus. É prepotência de nossa parte fazermos isso. Interessante. Bem, vamos continuar da semana passada. Claro. Se eu me lembro, nós terminamos falando um pouquinho sobre a diferença entre as datas que os cientistas dizem, os fósseis, 200 milhões de anos, etc. E o doutor explicou que esses métodos de dar essas datas não são métodos muito, como é que se diz? Acurados. Acurados, exato. Então, quais seriam as evidências que a Terra, na realidade, é uma Terra jovem e não tem 200 milhões de anos, ou 1 bilhão de anos, ou quantos anos eles falam que tem? Tá, ok, isso é interessante você ter tocado. Eu falei que todos os métodos radiométricos, eles têm falhas, eles têm limitações, e as pessoas utilizam porque não tem um outro mecanismo para se datar. Então acabam utilizando. Mas esses métodos estão sendo refinados, tentam-se melhorá-los. O grande problema é que a maioria desses métodos são feitos baseados no fato da evolução ser verdadeira. Então, se a evolução não for verdadeira, todos esses métodos vão cair por terra. E eu não creio que a evolução, da maneira que ela é ensinada ou pregada, ela é verdadeira. Na minha opinião, os principais fatores, os principais fenômenos que me mostram claramente que a Terra é jovem, eu diria, vulcões ativos. Okay. Nós temos mais de 600 vulcões ativos nesse planeta. Se nosso planeta fosse realmente tão velho quanto se fala, não haveria mais tais vulcões, já teriam sido extintos há muitos e muitos anos. Interessante. Um outro fator interessante na minha concepção é a população do planeta. Okay. Se estivéssemos povoando esse planeta, se a raça humana estivesse povoando esse planeta há centenas de milhares de anos, como se prega, ou vários milhares de anos, como se prega, a população da Terra não seria de 6 bilhões, mas muito maior. Um outro fator interessante é que nós não temos, até onde eu sei, nós não temos meteoritos nas diferentes camadas geológicas. Então isso também é um fato de que mostra que a Terra é jovem e essas camadas não tomaram milhares de anos para serem formadas, porque deveríamos ver vários meteoritos em cada camada, porque cada camada, de acordo com a ciência, de acordo com a ideia vigente, essas camadas levaram milhares de anos para serem formadas. Então, né, essa, na minha opinião, são fatores bem simples, e eu citaria outro também, a questão do petróleo. Existe uma pressão muito grande nos reservatórios de petróleo e de gás. Se a Terra fosse tão antiga, essa pressão já teria se acabado. E ainda existe uma pressão muito grande. Então, são fenômenos que mostram que esse planeta não é tão velho assim. Quais são alguns dos métodos usados para dar essas datas? Certo. Alguns dos métodos eu citaria o do potássio, o do urânio e, obviamente, o carbono 14, que é o mais famoso. Só que eu gostaria de explicar para aquelas pessoas que não entendem muito bem. O carbono 14 ele é utilizado para datação de matéria orgânica. Okay. Ossos, coisas desse tipo que são encontradas, elas são então datadas. Porém, o carbono 14 ele tem uma limitação. Ele só é utilizado para se datar fósseis até 70 mil anos. Até 70 mil anos. Isso. Okay. Além disso, ele não é confiável nem mesmo para os evolucionistas. Mas, mais uma vez, eu volto a repetir, para que tais métodos funcionem de maneira correta, seria necessário conhecer as quantidades iniciais do material, seria necessário ter certeza que aquele material, aquele fóssil, não foi contaminado ao longo do tempo. E nós sabemos que contaminações vêm ocorrendo, por exemplo, a quantidade do carbono sem ser o radioativo, sem ser o carbono 14, que é lançado no nosso meio ambiente, tem aumentado drasticamente desde a Revolução Industrial. Então essas coisas atrapalham. E nós temos exemplos. Nós temos exemplos de fósseis que foram datados e em seguida tiveram que ser redatados porque eles estavam completamente errados. Então, e outra coisa, para se ter uma datação correta era necessário ter algum parâmetro que pudesse ser utilizado para calibrar. Okay. E esse, por exemplo, encontrássemos uma moeda, esse seria um bom parâmetro. Olha, essa moeda foi criada em tal ano, então esse produto aqui ou esse material não pode ser mais jovem ou mais velho do que ele, tem que estar... Então, coisas desse tipo que ajudariam a fazer a datação. E nós, infelizmente, não temos.